Queridos, voltamos novamente para esse canal, depois de cada um de vocês ter contemplado o Senhor na Semana Santa, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, e todos nós fomos tocados por essa realidade salvífica. E no primeiro domingo da Páscoa, nós fomos convidados e fomos mergulhados nessa ressurreição do Senhor. E na semana passada, vimos o testemunho da igreja que viu as marcas do ressuscitado, mas vimos também um homem que duvida desta ação ressurreta. Seu nome é Tomé. E pouco a pouco o Senhor Jesus Cristo, ele aparece por diversas vezes para animar a comunidade apostólica. Uma vez, como eu falava aqui na igreja, a morte causa neles esse espanto e esse medo. E a presença do ressuscitado que falou para eles naquele dia e causou neles essa paz, esse shalom. A paz esteja convosco. E por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda está aparecendo, reaparecendo, para cultivar neles essa alegria e essa coragem deles também anunciar com intrepidez essa palavra. Bem sabemos, amados irmãos e irmãs, que o livro dos Atos vai falar de muitas situações. Primeiramente do anúncio do querigma, que era o querigma antigo, né? Da igreja. Era o anúncio da morte, o anúncio da ressurreição, o anúncio também da exaltação à direita de Deus, a apresentação também como Salvador e o testemunho dos apóstolos por ação do Espírito Santo. Mas nem esse anúncio vai tirar do coração dos discípulos, né, e da igreja primitiva ali, a questão também de cada um deles serem presos, açoitados pelo nome de Jesus de Nazaré. E aí então que vai surgir cada vez mais essa situação dos discípulos de anunciar corajosamente a pessoa de Jesus de Nazaré, que é o centro do tempo pascal, que é o centro da nossa vida, visto que ele é o Cordeiro imolado, como nos relata hoje ainda a leitura de São João do livro do Apocalipse, né? Ele é o Cordeiro, e bem sabemos que Cordeiro, ele é o símbolo com grande densidade teológica, né, que concentra e evoca então essas três figuras. O Cordeiro, ele é o servo de Javé, que é a figura dessa imolação, que qual manso cordeiro é levado ao matadouro. Ainda o símbolo do cordeiro tem como finalidade o cordeiro pascal, que é a figura de libertação, cujo sangue foi sinal eficaz de vitória sobre a escravidão. E por fim, o símbolo do cordeiro também emana sobre o cordeiro apocalíptico, que é a figura desse poder real, vencedor da morte. E essa imagem, ela é muito característica da liturgia apocalíptica, né? Onde aparece um cordeiro vencedor, guia do rebanho, dotado do poder e dessa autoridade real. E essa autoridade real, ela agora ganhará também e vai dar encorajamento para Pedro e toda a igreja apostólica, né? Encorajando esses homens também, tal qual como Jesus do Cordeiro imolado,
também de morrer de modo silencioso na mão dos seus algozes. Hoje estamos lendo esse Evangelho de São João mais uma vez, onde está dividido então esse texto em duas partes. Primeira parte, ela é uma parábola sobre a missão da comunidade, né? Sobre a missão da comunidade. E São João se utiliza de sinais, signo, né? Que é de fato a marca de São João que usa desse simbolismo, né? O primeiro simbolismo é os discípulos. São 7, e 7 representa aqui a totalidade, a plenitude. Esta comunidade, ela é apresentada também se apresenta para pescar e vai para os mares da vida para pescar, sem dúvida alguma, peixes no primeiro momento, né? E fazer então com que eles possam também comer desses peixes. Ir para o mar significa voltar à sua vida antiga, voltar à sua vida passada, né? A pesca naquele momento se torna, infelizmente, uma pesca infrutífera. A pesca é feita durante a noite, e a noite é o tempo das trevas, é o tempo da escuridão. Significa a ausência de Jesus, que é a luz. O resultado então da ação dos discípulos dessa pesca é, como já falei, uma noite infrutífera, né? É um fracasso rotundo, porque não tem Jesus como leme, como centro também. A chegada da manhã denota a chegada da luz, que coincide com a própria presença de Jesus de Nazaré, porque Ele é a luz do mundo. Jesus não está com eles no barco, mas sim em terra. A sua ação no mundo exerce por meio dos discípulos. Concentrados nessa força inútil, os discípulos nem reconhecem Jesus quando ele se apresenta, né? Porque estão desorientados, decepcionados, vivendo então o fracasso de uma noite, repito novamente a palavra, né? Infrutífera, de uma noite sem êxito, sem vitória. E aos poucos então seus olhos vão se abrindo, porque aquele então que está por terra vai dizer: tendes algo para comer? E Jesus dá indicações de que ele é de fato o Cordeiro, de que ele está ali como ressuscitado, e pede para os discípulos: jogue as redes, e de modo assim automático Pedro encoraja os discípulos para jogar as redes, e cada um daqueles homens então ajuda a jogar as redes, e o resultado desse jogar as redes é impressionante, que eles conseguem então pescar 153 peixes. Mas antes dos peixes, veremos então o simbolismo dos pães. Os pães com que Jesus acolhe os discípulos em terra são o sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade em missão no mundo. Deve então haver aqui talvez uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, a vida com que ele continua a alimentar a comunidade em missão. O número então dos peixes apanhados na rede, 153 peixes. Sem dúvida alguma é de difícil explicar esse número, né? É um número triangular que resulta da soma dos números 1 a 17. Certamente que o número 17 não é um número bíblico, mas o 10 e o 7, ambos simbolizam a plenitude e a universalidade. Outra explicação é dada por São Jerônimo. Segundo ele, os naturalistas
antigos distinguiam 153 espécies de peixes. Assim, o número faria alusão à totalidade da humanidade reunida na mesma igreja, porque a nossa igreja possui inúmeras ovelhas, dotados então cada um destas de dons, de carismas, né? Que faz com que a igreja se torne ao mesmo tempo una e ao mesmo tempo também diversa. Mas em qualquer caso significa totalidade e também universalidade. A segunda parte desse evangelho de São João retrata aqui a confissão petrina. Por 3 vezes o seu amor a Jesus. Durante a paixão, o mesmo discípulo negou Jesus por 3 vezes, recusando dessa forma embarcar com o Mestre nessa aventura do amor que se faz dom. Hoje, fazendo então essa alusão à negação, Pedro, ele vai assumir esse amor ao dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O amor se faz serviço e que vai até a entrega da vida. Jesus disse claramente a Pedro que quem tem uma mentalidade de domínio e de autoridade não tem lugar na comunidade cristã. Pedro então é convidado a perceber que na comunidade de Jesus de Nazaré o valor fundamental é o amor. Não existe verdadeira adesão a Jesus se não estiver disposto a seguir esse caminho de amor, de entrega da vida que Jesus então percorreu. Só quem ama muito, amados irmãos e irmãs, e aceita a lógica do serviço e da doação da vida, poderá presidir a comunidade de Jesus de Nazaré. O amor então é um dinamismo que deve ser vivido numa ótica de doação do eu para o outro, e isso vemos claramente em Jesus e também nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Uma comunidade que se doa um para o outro, né? E Pedro vai aprender isso claramente de Jesus de Nazaré. Essa autodoação como chefe da igreja, e essa doação levará Pedro à cruz, como também levará Paulo à cruz, como também levará outras pessoas a morrer também de cada morte incruenta. Que possamos aprender com Pedro. Certamente que Pedro recusou, negou, mas hoje Pedro assume que ama Jesus de Nazaré quando assume as chaves, quando assume também cada ovelha, e cada ovelha é por Pedro tratada, sarada, envolvida nas faixas quando preciso, levada ao redil para estar junto com cada uma das outras ovelhas. Que Pedro nos ensine a dizer: Senhor, eu te amo, mas tu sabes muito, tu sabes que esse amor ainda não é um amor como o teu amor. Aliás, nunca iremos amar o amor como Jesus nos amou, né? Mas que Pedro levou a bom termo esse amor, dando a sua vida pelo Mestre e também pela sua igreja. Rezemos então nessa liturgia pelo nosso querido Papa, chefe da igreja, que com as suas homilias, com as suas catequeses, lançam as redes em tantos países, né? E que essa rede, ela não volta, sem dúvida alguma, sem peixes, mas pelo contrário, volta essas redes carregadas de corações que precisam ser tocados pelo Cordeiro imolado. Vamos ouvir essa canção bonita. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim
certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Que você possa ser Pedro. Na simplicidade do coração de Pedro, Pedro assume o pastoreio, assume o cajado. E esse assumir o cajado não é um autoritarismo, mas é a autoridade que vem do alto. Assume, assim como Jesus assumiu também da parte do Pai, essa missão de morrer, essa missão também de levar o amor ao bom termo e a cada coração. Que esse santo apóstolo Pedro, que antes negou, mas que hoje assume, e esse assumir torna Pedro um homem autêntico, capaz então de morrer pelo Mestre. Certamente que a morte de Pedro foi na cruz, mas ele mesmo não queria morrer como seu Mestre, e por isso que a sua cruz era voltado para baixo, porque o amor do Senhor, ele é muito mais puro do que, sem dúvida alguma, o amor de Pedro. Que esse apóstolo que pescou tantas almas nos ensine também, com a nossa vida, com a nossa missão, a pescar tantas almas. Que esse canal de glória e de graça chegue até você e possa pescar o teu coração, possa fazer com que você também assume o papel de discípulo de Jesus de Nazaré. Eu simples, Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Eu, o simples Pedro, o pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Ao assumir o papel de discípulo, eles não ficaram isentos das prisões, dos grilhões,
dos açoites, mas cada vez que eles então eram encorajados pelo Espírito Santo a dizer que seja mais Deus e menos homens, mais eles eram perseguidos pelos grandes imperadores e ferozes imperadores. Que esses homens nos ensinem de fato a assumir o nosso papel de cristão. Deus abençoe nesse terceiro domingo da nossa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.